Olá, senhores! Chegamos aí com mais um videozinho para o nosso Question UB. Vamos curtir aí? Resolução de 3 exercíciozinhos referente às dicas que vocês viram anteriormente aí nas nossas chamadas. Bora lá, ó. Olha o primeiro exercício aqui, ó. Na figura, os blocos A e B com massas iguais 5 e 20 kg, respectivamente, são ligados por meio de um cordão inextensível. Esse inextensível é que ele não vai estender, né? Não vai aumentar o seu comprimento. Desprezando-se as massas do cordão e da roldana e qualquer tipo de atrito, ou seja, um sistema ideal para nós aqui, a aceleração do bloco A em metros por segundo a cada segundo é igual a... Meninos, falei para vocês, né? Linha de ação do movimento. Perceba que a linha de ação do movimento é o bloco B vir para a direita e o bloco A descer. Peão, não pode ser o contrário? Para ser o contrário, alguém precisa puxar o B. Mas e ele não citou nenhuma força puxando o bloco B, né? Essa força, ela não é da natureza, né? Acontece porque tem a gravidade, por exemplo. Não. Precisa ter um agente externo e ele precisa citar esse agente externo. Então, a linha de ação, eu percebo que o bloco A, ele tende a puxar o B. Peão, mas e se tiver atrito? Se tiver atrito, a gente precisa fazer uma análise do atrito, mas não é o caso. Ele pediu para nós desprezarmos qualquer tipo de atrito, resistência do ar. Então, aqui o sistema é um sistema ideal para nós, meninos. As forças que estão atuando aqui são, vamos olhar? Nós temos no bloco B o peso dele. E como ele está apoiado numa superfície perpendicular à superfície, indo da superfície para o corpo, nós temos uma força que nós chamamos de normal. Obviamente que como o corpo B nem sobe nem desce, nós podemos dizer que na vertical existe um equilíbrio entre eles aqui, né? Então a normal é anulada pelo peso de B. Se você quiser, você pode até tirar do teu sistema, elas não vão interferir, já que o nosso bloco B, ele vai acelerar para a direita. Assim como o nosso bloco A, ele vai acelerar para baixo. E obviamente que a aceleração é a mesma, porque esses dois bloquinhos estão presos através do fio, eles andam juntos para nós. Bom, o bloco A, ele vai ter também uma força, que vai ser a nossa força peso, que é vertical para baixo. Então aqui nós temos o peso de A. E através do fio, o que vai acontecer? O bloco A puxa o bloco B, então através do fio, ó, ele estica, ele puxa o fio e através do fio ele acaba puxando o bloco B com uma força de tração. O fio fica tracionado. Então é muito comum a gente chamar essa força de tração, tá? Só que para toda ação existe uma reação, né? O bloco A puxa o B, por reação o B, também através do fio, puxa o A para nós. Meninos, agora, ó, esquecendo a normal e o peso de B, que nós já vimos que elas se anulam, nós vamos ter que analisar a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Lembrando que aqui a aceleração é vetor, assim como a resultante também é, elas sempre vão ter a mesma direção e o mesmo sentido, certo? E nesse caso, meninos, o bloco B se desloca para a direita, ó o vetor velocidade aqui, ó. E o bloco A se desloca para baixo. Então percebo que a aceleração que está agindo aqui é uma aceleração tangente ao nosso movimento, né? Portanto, é aquela primeira aceleração que eu citei para vocês. A partir daí, nós vamos poder fazer o seguinte, ó. A resultante é sempre quem ajuda a tua aceleração. E você só se preocupa com as forças que estão na mesma direção da aceleração. Eu não disse no mesmo sentido, tá? Mesma direção. Pode ser que concorde sentido ou pode ser que discorde, mas a direção sendo a mesma. Por exemplo, percebam que o peso de A ajuda a nossa aceleração. Quase que eu marquei errado, né? Ia pôr na velocidade. O peso de A ajuda, entra positivo. A tração que atua no mesmo bloco, ó, ela é contrária à tua aceleração, tá vendo? Sentido oposto. Quem atrapalha a aceleração entra negativo. A outra tração, lá no outro bloco, se você observar, ó, ela agora ajuda a aceleração daquele bloco, né? Então ela entra positivo. Peso e normal se anulam, então, e estão perpendicular à aceleração, a gente não precisa colocar. Então nós sabemos que tudo isso aqui, ó, é igual à massa do corpo A mais a massa do corpo B, porque a resultante dessas forças está acelerando os dois blocos juntos, né? Tudo isso vezes a aceleração. Então, colocando os valores aqui, ó, aliás, tração negativa e tração positiva é o mesmo valor, né? A força é a mesma no fio, sempre no fio a tração é constante para nós, ela sempre tem o mesmo valor, tá em todos os pontos. Então é o mesmo valor eles menos ele mesmo, anula. Peso de A
é a massa de A, que vale 5 kg, vezes a aceleração da gravidade, que vale 10, né? Então, 5 vezes 10, o peso vale 50. Tudo isso é igual a massa de A, que vale 5, mais a massa de B, que vale 20, vezes a nossa aceleração. 5 mais 20 dá 25. Aí esse 25 que está multiplicando passaria para o outro lado dividindo, né? O 50 dividido por esse 25, a gente descobre que a aceleração que o sistema adquire aqui, ela vale 2 metros por segundo a cada segundo, o que nos permite determinar aí que a alternativa correta é a nossa alternativa B. Fechou, meninos? Fica uma dica aí, tá? Pião, e se ele pedisse pra gente calcular a tração? Se ele pedir pra você calcular a tração, faz primeiro o que a gente fez aqui, calcula a aceleração. Depois que você calculou a aceleração, aí você isola mesmo, tá? E aí, ou você trabalha com o bloco B, ou você trabalha com o bloco A. Tanto faz, porque a tração tem nos dois blocos. Você vai achar o mesmo valor. Eu preferiria trabalhar no B, porque já que normal anula o peso, eu fico só com a tração para trabalhar, fica mais simples a conta. O A tem a tração e o peso de A. São duas continhas. Mas dá certo do mesmo jeito. Brinque em casa. Vou até falar para vocês aí, ó. A tração tem que valer 40 newtons, tá? Brinca e tenta achar. Bora pro próximo? Olha lá. Um objeto feito de um material cuja massa específica é de 600 kg por metro cúbico flutua com 3/4 de seu volume submerso em um líquido cuja massa específica é desconhecida. Calcule a massa específica desse líquido em grama por centímetro cúbico. Vem com o tio. O que nós temos é isso, né, senhores? Um recipiente, um líquido que eu desconheço, não conheço a massa específica dele, e eu tenho um bloco. E esse bloco, ele está numa situação em que ele flutua. Olha que interessante, ele está flutuando. Se ele está flutuando, moçadinha, as únicas forças que estão agindo nele são a força peso e a força de empuxo, né? Que atua nesse bloco, tentando levar ele para cima. Porém, ele está flutuando, significa que o empuxo e o bloco, o empuxo e o peso do bloco, eles se equilibram. Ele quer que a gente calcule a massa específica do líquido. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós sabemos que a força empuxo, nesse caso, ela tem a mesma intensidade que a força peso do corpo, certo? Vamos lembrar a formulinha de empuxo, colocar aqui embaixo, ó. Falei para vocês que o empuxo é devagar, estão lembrados? É a densidade do líquido vezes o volume submerso e vezes a gravidade, vezes o volume submerso. O volume submerso é essa parte aqui, ó, apenas a parte que está imersa na água, que está mergulhada na água não, né? No líquido, já que a gente não conhece esse líquido, tudo bem? E ele garantiu para nós. Se eu falar que o volume desse cubo é V, o volume submerso, olha só que interessante, ó. O nosso volume submerso representa 3/4 do volume total do corpo, que é o nosso V. Belezinha? Então, colocando a equaçãozinha que nós temos, ó, o empuxo é a densidade do líquido vezes o volume submerso e vezes a aceleração da gravidade. Tudo isso é igual ao peso do corpo, né? O peso desse bloco vai ser a massa do bloco vezes a aceleração da gravidade. Já vem um primeiro corte aí, ó. Aceleração da gravidade eu tenho dos dois lados, ela dividido por ela mesmo dá 1. E aí 1 vezes emin continua sendo eminho, né? Só que agora eu quero chamar a atenção para uma outra equação. Vou trazer aqui para cima, ó. Estão lembrados de densidade volumétrica? Densidade volumétrica é a massa sobre o volume. Densidade volumétrica ou massa específica, quando a gente fala em fluidos, tá? Líquidos ou gases, densidade ou massa específica acaba sendo a mesma coisa. Eu posso isolar aqui a minha massa, ó. Então eu vou isolar a massa, o volume que estava dividindo a massa passa multiplicando a densidade. Então a gente vai ficar a densidade vezes o volume. Então olha que interessante, meninos. A densidade do líquido vezes o volume submerso é igual à massa do corpo. Só que a massa do corpo eu posso falar que é a densidade do corpo vezes o volume do corpo. Então ficaria a densidade do corpo vezes o volume do corpo. Bom, vamos substituir os valores? A densidade do líquido é o que nós queremos. O volume submerso é representado por 3/4 do volume total do corpo, que eu chamei de V. Já a densidade do corpo, ele deu aqui, ó,
falou que vale 600 quilogramas por metro cúbico. Eu vou dar uma dica. Quando você quer passar a tua densidade ou tua massa específica de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, você multiplica isso daqui por 1000. Óbvio que se você quiser voltar, aí você divide por 1000. Isso significa que essa densidade do corpo de 600 kg por metro cúbico, se a gente dividir por 1000, equivale a uma densidade de 0,6 gramas por centímetro cúbico, certo? Fiel, mas por que você mudou a unidade? Porque é essa unidade que ele pede a densidade do líquido, ó, em grama por centímetro cúbico. Então eu preciso entrar do outro lado com a densidade em grama por centímetro cúbico. Vezes o volume do corpo. O volume do corpo é o volume total dele, né? Esse caso é o Vzão para nós. Meninos, Vzão de um lado, corta com o Vzão do outro. Então agora o 4 passa multiplicando e o 6 passa dividindo. Então nós vamos chegar aqui que a densidade do líquido é igual o 0,6 vezes o 4 que estava multiplicando e passou dividindo. Tudo isso dividido pelo 3 que estava multiplicando. Desculpa, o 4 estava dividindo e passa multiplicando. E o 3 que está multiplicando passa dividindo. Olha que conta bonitinha. O 0,6 dividido por 3, ele vale 0,2. E 0,2 vezes 4, a gente chega que a densidade do líquido vale 0,8 gramas por centímetro cúbico. O que nos fornece aí como correta a nossa alternativa D de dado. Fechou, meninos? Mas vocês estão lembrados que eu falei de flutuação, dei uma dica para vocês? Eu dei uma dica lá, hein? Olha só, toda vez que falar em flutuação, eu falei para vocês que a proporção que existe entre o volume submerso e o volume do corpo, então, ó, o percentual do volume do corpo que representa o volume submerso, a gente pode falar que ocorre para a densidade, né, do corpo em relação à densidade do líquido. Não falei essa regrinha para vocês? Olha só que bacana, ele garantiu para nós que o volume submerso representa 3/4 do volume do corpo. Pera lá, nós estamos falando aqui que o volume submerso, ele representa 3/4 do volume do corpo. Peão, mas não tinha que ser em porcentagem? Não tem que ser. O 3/4 é uma porcentagem, né? 3 dividido por 4 é 0,75. 0,75 é a mesma coisa que 75 dividido por 100. 75 por 100. 75%. Só que tá em número de fração, né? Então a gente poderia falar que a densidade do corpo aqui, ó, representa também 3/4 da densidade do líquido. Acabou, meninos. Não precisava ter feito nada daquilo lá, ó. Você já resolvia aqui. A densidade do corpo é o 0,6 grama por centímetro cúbico vezes 3/4 da densidade do líquido. O 4 passa multiplicando e o 3 cai dividindo. É a mesma conta que a gente fez agora, né? A gente descobriria rapidinho que a densidade dele vale 0,8 grama por centímetro cúbico. Fechou? Então é bacana a flutuação. Se você guardar essa proporção, ó, te facilita bem a vida aí nos cálculos para não ter que errar em conta aí. Beleza, meninos? E mais uma questãozinha para nós, olha só. As figuras mostram o mesmo texto visto de duas formas. Na figura, a olho nu, e na figura 1, a olho nu, e na figura 2, com o auxílio de uma lente esférica. As medidas nas figuras mostram as dimensões das letras nas duas situações. Meninos, esse daqui é o cartão, é o nosso objeto, certo? E isso daqui, que nós estamos vendo através da lente, é a imagem desse cartão, a imagem do objeto. Isso significa que esse 4 milímetros é a altura da letra do nosso objeto. Vamos falar que é a altura do nosso objeto, né? Enquanto a imagem, a altura dela está bem maior, ó. Vale 10 milímetros. Sabendo que a lente foi posicionada paralelamente à folha e a 12 centímetros dela, então a folha é o nosso objeto. E se ela está a 12 centímetros da nossa lente, significa que esses 12 centímetros aqui, meninos, para quem lembra de espelhos esféricos, representa a posição do objeto em relação à lente. É o nosso P na nossa equaçãozinha. Pode-se afirmar que ela é. Ele quer saber se é uma lente divergente ou convergente. Já vamos numa dica. A imagem não está maior do que o objeto? A imagem não foi ampliada? Quem consegue ampliar, senhores, é lente convergente.
Lente divergente não consegue ampliar, ela só cria imagens reduzidas. Então a gente já sabe que não pode ser a lente divergente, certo ou não? A partir daí sabemos que a lente é convergente e vamos calcular a distância focal dela. Para calcular a distância focal, primeiro eu vou usar aquela equaçãozinha do I sobre O é igual menos P' sobre P. A imagem vale 10 milímetros. O objeto, a altura dele, vale 4 milímetros. Tudo isso é igual a um menos P', dividido pelo P, que nós sabemos que vale 12 centímetros. Perceba, é bacana você colocar a unidade de medida junto, porque você percebe que às vezes você não precisa trocar a unidade. Quer ver? Ó, milímetro cancelou milímetro. Qual unidade sobrou para a gente achar o P'? Centímetro. Então é só passar o 12 multiplicando, ó, vai ficar 12 vezes 10, tudo isso dividido por 4, já em centímetros, né? Igual a menos P'. 12 dividido por 4 dá 3. E 3 vezes 10, a gente descobre que o P', passando o menos para o outro lado, ele vale menos 30 centímetros. Ô, peão, o que esse menos representa para nós aí? Esse menos, senhores, representa para nós que a nossa imagem é uma imagem virtual. Toda imagem virtual tem o seu P' negativo. Por que mesmo? Porque é contrário ao eixo X, estão lembrados? Medido no lado negativo do eixo X. Regrinha de sinal. Mas o que ele quer é o foco. E para calcular a distância focal, a gente pode fazer que o F é o produto pela soma de P e P'. Foi uma das outras equações que nós vimos aí. Então a distância focal que nós queremos, o P vale 12 centímetros, o P' vale menos 30, então está multiplicando. Tudo isso dividido pelo P, que vale 12, mais o P', que vale menos 30. Aqui eu vou deixar o menos lá na frente já, vai ficar 12 vezes 30, dividido por mais com menos dá menos, e 12 com menos 30 sobra menos 18. Olha que bonitinho. Eu vou simplificar dividindo por 6, em cima e embaixo. O 12 por 6 dá 2. E o 18 por 6 dá 3. Agora eu vou dividir o 30 por 3. 30 dividido por 3 dá 10. 2 vezes 10 é 20. E menos dividido por menos dá mais. Então a gente descobre que essa distância focal é positiva e vale 20 centímetros para nós. Peão, esse foco sendo positivo indica alguma coisa? Com certeza. Toda vez que você estiver trabalhando com foco positivo, é porque a lente que você está trabalhando é uma lente convergente. Nesse caso, com distância focal de 20 centímetros, que nos dá a alternativa D. Beleza, meninos? Um grande abraço a todos e nos encontramos em próximos videozinhos aí no nosso Aquece Uniub. Um grande abraço e até mais.